Fala galera, estamos aqui e hoje a gente veio falar sobre a teoria cinética dos gases. Então, vê só, antes da gente ir para o assunto e finalizar a parte de termologia, que é falando justamente sobre termodinâmica e principalmente lá no final de máquinas térmicas, primeira, segunda lei da termodinâmica, a termodinâmica só acontece quando a gente estuda o comportamento do gás, certo? Porque a termodinâmica acontece justamente em processos com altas temperaturas, beleza? E com altíssimas temperaturas, o gás, no caso agora, a nossa matéria, beleza, está no formato gasoso. Fechado? Então, vê só. Primeiramente, para a gente entender o que é essa teoria cinética dos gases. É a partir dela que funciona, certo? O processo de aumentar a temperatura, se o gás vai realizar ou não trabalho, o cálculo da quantidade de energia que esse gás vai conter, certo? A gente ainda vai estudar lá as equações da termodinâmica, as transformações termodinâmicas, beleza? Mas antes a gente precisa entender como é que esse gás se comporta no nosso sistema. Fechado? Então se liga. Primeiramente, a gente tem que saber o seguinte, que o comportamento da matéria é o comportamento do estado gasoso, beleza? E o que significa esse estado gasoso? Vê só. O estado gasoso significa uma imensa liberdade de movimentação. E o que isso quer dizer? Que agora o nosso gás ele vai estar se movendo loucamente no sistema, beleza? E para esse gás fazer papel de gás ideal ou gás perfeito, que é justamente o tipo de gás que a gente vai estar trabalhando, beleza? O que é que acontece? Ele tem que seguir umas regrinhas. E quais são essas regras? Eu enumerei mais ou menos 6, beleza? Alguns livros didáticos tratam mais regras ou menos regras, certo? Mas se liga, vê só. Primeiramente, para o gás ser gás ideal ou gás perfeito, certo? Esse gás ele tem que possuir uma quantidade de matéria gigante, certo? No caso aqui, a gente vai estar medindo essa quantidade de matéria como N, que vai ser o número de mols, beleza? Então, uma quantidade de matéria muito grande. Outra coisa é o tamanho desse gás ser muito desprezível. Como assim ser desprezível? O tamanho dele é indiferente para a gente. Por quê? Porque esse gás vai ser uma partícula tão pequena, que comparando a distância entre as partículas, essa distância, esse tamanho vai ser muito pequeno. Então, para a gente calcular, vai ser totalmente desprezível o tamanho dessa partícula gasosa, beleza? Outra coisa importantíssima, as forças intermoleculares são de curto alcance. Isso quer dizer o quê? Que a gente só tem força de interação intermolecular, certo? Se essas partículas estiverem muito, mas muito próximas, certo? Geralmente, como essas distâncias são comparadas com o tamanho da partícula são grandes, beleza? As forças intermoleculares de curto alcance, beleza? Fazem com que aconteça o seguinte, vê só, essas forças serem de curto alcance significa que a força resultante, certo? Na partícula, essa força resultante vai ser nula, beleza? Então, o que é que acontece? As forças que atuam sobre a partícula, beleza? São consideradas nulas, quase desprezíveis, beleza? Logicamente, considerando o fato de que a gente está pegando moléculas, certo? Partículas, que elas estão a uma certa distância que, comparado ao tamanho delas, seja desprezível, tá? Então, se essa partícula estiver vagando solta no teu sistema, as forças resultantes sobre ela são nulas. Ela que vai ser capaz de forçar ou mudar, certo? Por exemplo, o volume ocupado por ela dentro de um recipiente,
beleza? Aí, ó, outra coisa importante, o movimento é desordenado. Como assim o movimento é desordenado? Você pode ter uma partícula indo para cima, outra partícula indo para baixo, outra partícula se movendo para a direita, outra se movimentando para a esquerda. Você nunca sabe para onde é que essa partícula está se movimentando. Ela pode se chocar com a parede do teu recipiente, ela pode se chocar com o topo do teu recipiente, ou pode se chocar com a parte da base do teu recipiente. Então, ó, é indiferente, certo? A única coisa que você sabe dessas colisões é o seguinte, que essas colisões são perfeitamente elásticas. Talvez esse ponto 5 seja o mais importante, tá? Porque o que significa colisões perfeitamente elásticas? Vê só, sempre é importante lembrá-los o seguinte, que o SSA e vários outros vestibulares consideram que, de acordo com o que você vai passando, a série, né, lá do ensino médio, passou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, o que é que acontece? Ele já interpreta que, se você é segundo ano, certo? Você já viu o assunto do primeiro ano, muito bem, obrigada. E o que é que diz as colisões perfeitamente elásticas? Vê só, essas colisões perfeitamente elásticas, a gente tem tanto conservação de energia, conserva a energia mecânica. E o que significa conservar a energia mecânica? Que a quantidade de energia mecânica que o teu gás vai conter no final, após colidir ou com outra partícula ou com as paredes do recipiente, tem que ser exatamente igual à mesma quantidade de energia que ele vai conter inicial. Então, ó, vamos supor, teu gás contém uma quantidade de energia, se chocou com outra partícula. O que é que acontece? Após a colisão, depois que essas partículas se separarem, o que é que acontece? Obrigatoriamente, a quantidade de energia mecânica total no final do processo, após o processo de colisão, tem que ser a mesma que teu gás continha inicialmente. E a outra coisa aqui, ó, vou até botar outra setinha, a outra coisa é a conservação da quantidade de movimento. Se você lembra lá do seu primeiro ano, quando você estudou as colisões, você estuda 3 tipos de colisões. As colisões perfeitamente elásticas, as colisões parcialmente elásticas ou as colisões perfeitamente inelásticas, certo? A colisão perfeitamente elástica, a gente conserva tanto a energia mecânica, então aquela quantidade de energia que a partícula vai conter no início, antes de colidir, tem que ser a mesma quantidade de energia que essa partícula vai ter que conter no final, certo? Após o processo de colisão. E a quantidade de movimento também se conserva, certo? Então, aqui, ó, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Lembrar que a quantidade de movimento é só pegar a massa do gás e multiplicar pela velocidade. Logo, se a tua partícula vai conter a mesma quantidade de massa tanto antes quanto após o processo de colisão, isso significa o quê? Que após a colisão da tua partícula, provavelmente possa ser que ela saia com a mesma velocidade com que ela estava anteriormente, beleza? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que tu tem aqui a parede, beleza? E a tua partícula vai se chocar com essa parede. Então, vamos supor que ela... Vou falar um supositório aqui, tá? Supositório não, suposição, né? Brincadeira. Então, o que é que acontece? Se essa partícula se choca, ó, ela está se dirigindo com velocidade v em direção à parede, se chocou com a parede, consequentemente, ela foi rebatida, beleza? Então, a velocidade com que ela está sendo rebatida vai estar sendo a mesma velocidade com que ela está se chocando. Por quê? Porque a quantidade de movimento se preserva, beleza? Então, talvez esse ponto 5 aí seja um dos pontos mais importantes. E a outra coisa é que cada colisão tem duração desprezível. O tempo vai estar sendo considerado aqui, ó, um tempo quase zero, beleza?
vai estar se aproximando muito do zero, porque é muito rápido. Como essas moléculas estão a uma altíssima temperatura, então elas possuem uma energia térmica muito grande, beleza? Consequentemente, quanto maior a temperatura, a gente viu que vai ser maior o nível de agitação de sua molécula, não é isso? Então, quanto maior a temperatura, e se a gente está falando de gás, primeiramente, o que é que vai diferenciar um gás real do nosso gás ideal? Lembrando que o gás ideal tem que ser obrigatoriamente conter essas 6 características, tá? Possuir um número grande de partículas, possui tamanho desprezível das moléculas, as forças intermoleculares serem de curto alcance, um movimento desordenado, elas estão se movendo loucamente no teu sistema, as colisões tanto entre as partículas quanto cada partícula com a parede do recipiente são colisões perfeitamente elásticas e essas colisões têm tempo desprezível, beleza? A gente não consegue medir o tempo porque é um tempo muito pequeno, certo? Então, vê só, para a gente falar primeiramente desses gases, a gente tem que saber diferenciar o que é um gás ideal e o que é um gás real, certo? O gás real, galera, ele funciona aqui, ó, na parte de vapor. Então, aqui é considerado gás ideal. E o que é que vai considerar o gás ideal, diferenciar o gás ideal? Minto, gás ideal não, foi mal, gás real aqui, tá? Então, aqui, ó, gás real, certo? Só que o que é que diferencia um gás ideal para um gás real? O gás real, se você perceber, ele está aqui no estado de vapor. Consequentemente, tem como você medir a pressão e a temperatura do gás, beleza? Só que, a partir do momento que esse gás passa do ponto ao PC, PC é o ponto crítico, beleza? A partir desse ponto crítico, o que é que acontece? A gente vai trabalhar com altas temperaturas, temperaturas elevadíssimas, sejam elas de lá 400, 600, 700, 800 Kelvin, beleza? E lembrar que agora as temperaturas, ó, a temperatura tem que ser medida em Kelvin, beleza? Então, geralmente, quando as questões lhe trouxerem, certo? As temperaturas na escala graus Celsius, pode ter certeza que essas temperaturas serão estrondosas, tá? Gigantes, muito grandes, em termos de 600, 700 graus Celsius, certo? 800 graus Celsius, é a coisa mais normal do mundo acontecer, certo? Então, o que é que acontece? A partir desse ponto crítico, você tem temperaturas elevadíssimas. O que é que acontece? Você perde de calcular a pressão com que esse gás vai estar atuando, certo? Mas, se desse para calcular a pressão do gás, então, ó, o que é que está acontecendo? Imagine que a gente tem aqui um êmbolo, certo? Isso daqui é um êmbolo, ó, êmbolo. Êmbolo. Então, ó, ficou meio feinho, mas tem nada não. O que é que acontece? A gente vai comprimir esse gás. Ou esse gás também pode fazer um trabalho de expansão. A gente vai trabalhar a expansão do gás. Mas vê só, imagina que esse gás está aqui ocupando um certo espaço. A partir do momento que a gente comprime esse gás, o que é que acontece? A gente eleva a temperatura dele. Beleza? Imagine que você tem um cachorrinho, certo? E esse seu cachorrinho é muito agitado, muito hiperativo. Se você pegar um cachorro muito grande e colocar ele num espaço muito pequeno, ele vai ficar cada vez mais agitado. Consequentemente, a mesma coisa acontece com o gás. Se a gente pega esse gás e diminui o espaço com que ele vai estar ocupando, a gente vai deixar esse gás cada vez mais agitado. Beleza? E, consequentemente, a gente vai aumentar a temperatura dele. Então, ó, vamos imaginar que esse gás, certo, esteja aqui. E agora a gente vai forçar esse gás. Então, ó, eu vou forçar a parede desse êmbolo. Que parede do êmbolo, Dudu? Ó, vou pintar aqui, ó. Então,
o meu gás vai atingir toda essa área do êmbolo, beleza? Então, consequentemente, quando esse gás forçar, certo, a área desse êmbolo, consequentemente vai surgir uma grandeza nesse próprio êmbolo, beleza? E essa grandeza vai estar sendo chamada de pressão, certo? E como é que a gente calcula a pressão? Ó, a pressão é calculada pegando a força com que esse gás vai estar fazendo tanto na parede quanto se chocando contra o gás, como na parede desse êmbolo, dividido pela área de secção, a área que esse gás vai estar atuando, beleza? E a unidade de medida da pressão é chamada de Pascal. Se você perceber, a unidade de Pascal é a unidade de Newton, que é a unidade de força, sobre a unidade de metro quadrado, que é a unidade de área, beleza? Então, ó, isso daqui é no Sistema Internacional de Medidas. O que é muito comum de vocês estarem achando? A pressão de 1 atm, beleza? E essa pressão de 1 atm, que não é no Sistema Internacional de Medidas, ela vale exatamente 10 a quinta Pascal, beleza? Então, tá aqui, ó, a unidade de 1 atm vale 10 a quinta Pascal. Para você que não sabe, 1 atm, certo, é a pressão a nível do mar. Beleza? Então, ó, se você perceber, a pressão atmosférica é uma pressão estrondosa, gigante, em termos de 10 a quinta Pascal. Isso quer dizer o quê? Que se a gente tivesse um gás ocupando aqui, ó, a nível do mar, certo? Esse gás vai ter uma pressão, vai sofrer uma pressão de 10 a quinta Pascal. Beleza? Consequentemente, com isso, dá para a gente trazer aqui um exemplo e trabalhar uma questãozinha com vocês. Então, bora embora. Um gás encontra-se contido à pressão de 2 kN por metro quadrado no interior de um recipiente cúbico, cujas faces possuem uma área de 0,5 metros quadrados. Qual o módulo da força média? Ó? Qual o módulo? Opa, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Qual o módulo da força média exercida pelo gás sobre cada uma das faces? Ó, antes da gente resolver a questão, eu tenho que te falar o seguinte. Obrigatoriamente, para a gente fazer o cálculo dessa pressão, essa força aqui tem que ser perpendicular à superfície. Beleza? Então, ó, a força obrigatoriamente tem que ser perpendicular à superfície. Dudu, não entendi. Como assim perpendicular? Presta atenção. Se tu tem aqui um cubo, certo? Tentar desenhar aqui um cubo. Talvez não fique tanto bonitinho, né? Mas vamos tentar aqui desenhar um cubo. Vou pegar aqui o apagador. Então, imagine que isso aqui é um cubo. Não está muito bonitinho, não, mas dá para entender que é um cubo. Então, vou pegar uma face desse cubo, certo? Peguei aqui uma face desse cubo. O que é que acontece? A atuação da força, certo? Por exemplo, na base desse cubo. Vamos imaginar que vai forçar. Então, essa força obrigatoriamente forma um ângulo de 90 graus com a superfície, beleza? E é justamente essa força com que a molécula vai estar fazendo nessa face que a questão está querendo saber. Por quê? Porque a pressão exercida por ela está sendo uma pressão de 2 kN por metro quadrado. Galera, ó, quilonewton, o quilo significa 1000, logo 10 ao cubo. Então, essa pressão, na verdade, está sendo uma pressão de 2000 newtons por metro quadrado. Agora sim, newton por metro quadrado é minha unidade em Pascal. Beleza? Então, ó, pressão vale 2000 e a área está sendo essa daqui, ó. A área das faces, a área
da face está sendo uma área de quanto? Diz aí para mim? 0,5 metros quadrados. Como para a gente calcular a pressão? Ó, pressão é igual a força sobre a área. Então, se eu estiver querendo saber a força, basta eu pegar a área e multiplicar pela pressão. Beleza? Então, aqui, ó, a força vai ser igual. A pressão está sendo 2.000 newtons. Vou colocar a unidade, tá? Newton por metro quadrado. Vezes a unidade de área, que está sendo 0,5 metros quadrados. Por que eu fiz questão de colocar a unidade? Porque, ó, vou cortar metro quadrado embaixo e em cima, sobrando somente a unidade de Newton, que é justamente a unidade no Sistema Internacional de Medidas para a força. Basta a gente pegar agora a força, ó. Força está sendo 2.000 vezes 0,5. Você pode fazer essa conta do jeito que você quiser. E fazendo essa operação, você chega na resposta de 1.000 newtons. Então, ó, para um gás exercer uma pressão de 2.000 pascal, certo? Obrigatoriamente, a força que ele vai estar fazendo, atuando nessa face, está sendo uma força de 1.000 newtons. Então, perceberam que a pressão de um gás é muito grande, beleza? Consequentemente, a força que ele vai fazer será uma força também muito grande nas paredes do recipiente e, consequentemente, o quê? Nos choques, nas colisões. Por isso que é muito fácil esse gás estar a uma velocidade muito, mas muito grande, tá? Termo de, por exemplo, a gente pode ter uma velocidade de gás termo de 400 metros por segundo. Isso daqui é maior que a velocidade do som, tá? Que tem velocidade aproximadamente 340 metros por segundo, tá? É muito comum o gás estar a uma altíssima temperatura, consequentemente muito agitado, beleza? Aí vê só, esse vídeo juntamente com o vídeo logo aqui abaixo, tá? O que é que acontece? Vai ter a ficha completa de teoria cinética dos gases, pressão e com o assunto do nosso próximo vídeo, que é justamente falando sobre a equação dos gases e o cálculo da energia interna do gás, beleza? Então fica aí e assiste o vídeo aqui embaixo.